Fala músico, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato Cantuária e hoje vamos dar início à nossa segunda aula de teoria musical. Então prepare papel e caneta, pois hoje nós vamos falar dos 3 elementos fundamentais que compõem uma música. Vamos lá? Você sabe como uma música é criada? Os 3 elementos básicos de uma música são harmonia, melodia e ritmo. E eles são fundamentais para gerar sensações diferentes para quem está ouvindo. O primeiro que vamos falar hoje é do ritmo. O ritmo, ele é fundamental para definir o tempo musical e o estilo. E geralmente ele é marcado por palmas, batidas, enfim. É mais fácil distinguir uma música quando ela está acompanhada por um instrumento percussivo, como por exemplo, uma bateria. Ao ouvir uma música, tente notar o ritmo dessa música, o tempo na qual ela está sendo tocada. Vamos para um exemplo? Imagina a música Brilha, Brilha, Estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Ela é marcada por um ritmo específico. Se pegarmos um outro tipo de ritmo, pode ser que ele soe como... Enfim, o ritmo ele é responsável por marcar o tempo de uma música e ele não pode ser confundido com o gênero musical. Ritmo e gênero musical são coisas totalmente diferentes. O gênero musical, ele é, por exemplo, o blues, o jazz, o rock, enfim, os estilos musicais que existem. E o ritmo, ele é exatamente a marcação, a pulsação de uma música. Tá anotado? Então vamos para a próxima característica da música. Agora vamos falar da harmonia. A harmonia é como se fosse um plano de fundo para a melodia. Ela é a que exige do nosso cérebro uma sequência lógica fundamental, que geralmente damos o nome de cadência. As cadências, elas vão dar diferentes estímulos para a música, cadências tristes, cadências felizes. E a harmonia também é o conjunto de notas tocadas simultaneamente. Por exemplo, se pegarmos o acorde de Dó, nós temos Dó, Mi, Sol, e se a gente tocar essas cordas simultaneamente, nós temos o acorde de Dó maior. A cadência, ela é aquilo que forma a música, ou seja, ela é o que vai dar todo aquele sentido para a música, toda aquela representatividade e a textura musical. A harmonia ela é extremamente importante, pois os cantores geralmente vão ouvir a harmonia para poder entrar no tom exato da música. Na pauta musical, ela é representada por as notas juntas, então todos os pontinhos na nossa partitura dentro da harmonia, elas vão estar juntas em linhas diferentes. Anotado? Então vamos para a próxima característica da música. Vamos falar agora da melodia. A melodia é a sucessão das notas, notas após a outra. Ela é o que difere uma música da outra quando nós temos acordes iguais, porém melodias diferentes. A melodia, ela pode ser cantada, solfejada ou tocada. Então a gente sabe qual música está sendo tocada ou cantada através da melodia. A melodia pode ser tocada ou solfejada. Ela é o conjunto de sons organizados em forma sucessiva e horizontalmente. Muito bem, alunos, agora que a gente falou das 3 características que compõem uma música, vamos ver quais instrumentos que geralmente estão ligados ao ritmo, melodia e harmonia. Temos, por exemplo, o pandeiro, que é responsável por fazer as partes rítmicas. Temos a bateria, que é um instrumento de percussão,
que marca o tempo enquanto os músicos tocam. Nós temos o violão ou a guitarra, que são responsáveis por fazer a parte harmônica da música, e lembrando que esses instrumentos, eles podem tanto fazer a parte harmônica quanto a parte de melodia da música. Nós temos também os instrumentos de tecla, onde nós tocamos com as duas mãos, ou seja, enquanto o músico faz a harmonia de um lado, ele vai tocar a melodia de outro lado, e é responsável também esses instrumentos pelo contraponto musical. Às vezes, duas melodias estão sendo tocadas em partes diferentes desse instrumento. No violão, por exemplo, nós temos o dedilhado, que é nada mais nada menos do que um tipo de contraponto musical, misturando harmonia, melodia e o contraponto. Agora que você sabe os três elementos básicos de uma música, eu quero te fazer um desafio. Você vai pegar o seu instrumento, o instrumento que você toca, e eu quero que você identifique a harmonia nesse instrumento, a melodia desse instrumento, e eu quero que você também tente fazer algum ritmo com esse instrumento. Pode ser batendo no seu instrumento, tocando tempo nesse instrumento, ou até mesmo tocando para baixo ou para cima, se for um violão ou uma guitarra. Se você for baterista, tente encontrar na sua bateria diferentes sons, pois existem bateristas que afinam a sua bateria utilizando notas musicais. Então fica aí esse desafio. Lembre-se, agora você deve ler a sua apostila musical, o seu conteúdo que você vai receber, e vai responder o nosso Forms para nós entendermos um pouquinho melhor como que você está absorvendo esse conteúdo. Te espero na próxima aula. Tchau, músico!